Oi pessoal, e aí, como vocês estão? Por aqui tá tudo ótimo, inclusive eu estou muito feliz por estar gravando mais um vídeo, mais um conteúdo aqui no canal. Esse é o segundo vídeo do canal e, deixar aqui aquele pedido de sempre. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, com seus conhecidos, se inscreve aí no canal para não perder nada. E também me siga lá nas outras redes sociais que também tem muito conteúdo bacana. Bora lá para mais um vídeo. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre ela, a revolução das revoluções, a revolução que marcou a história é a Revolução Francesa. Na verdade, esse vai ser um breve resumo, porque o conteúdo é muito grande, mas para você se dar bem aí no Enem, para você se dar bem nos vestibulares, eu acho que esse vídeo aqui vai, te ajudar pra caramba. Primeiro ponto, para a gente entender o processo da Revolução Francesa, a gente precisa voltar no contexto histórico da época. Então vamos saber aqui como que estava a França nesse período, lembrando que a Revolução Francesa durou cerca de 10 anos, de 1789 a 1799. Nesse período, a França era marcada pelo absolutismo monárquico e tinha uma sociedade aristocrática muito privilegiada. Inclusive, a sociedade francesa era dividida em 3 grupos: primeiro, segundo e terceiro estados. O primeiro e o segundo estados eram compostos pelo clero e pela nobreza, e já o terceiro estado era composto pelos trabalhadores urbanos, trabalhadores rurais e a burguesia. Outro ponto que a gente precisa prestar muita atenção para compreender esse contexto histórico é sobre a relação da desigualdade. Como eu disse anteriormente, a sociedade estava dividida em 3 grupos. O terceiro estado, que era composto pelos trabalhadores urbanos, rurais e burguesia, representavam 97% da população. Entretanto, eles viviam em condições precárias de vida e pagavam altas taxas de impostos. Enquanto isso, o primeiro e o segundo estado, que era a minoria, viviam super de boa, tranquilo e com todo o luxo possível. Esse modelo de desigualdade gerou uma grande crise dentro da França e a população não aguentava mais e começou a pedir por mudanças. Aí o Luís XVI teve uma ideia de criar assembleias, para poder, ver se conseguia mudar alguma coisa ali. No ano de 1787 acontece a primeira assembleia, que ficou conhecida como Assembleia dos Notáveis. E essa assembleia contou com a participação apenas do primeiro e do segundo estados, ou seja, terceiro estado nada, E aí, eles lá, vamos buscar uma solução aqui. Olha a solução genial que eles tiveram. Vamos aumentar o número de impostos. Já era absurdo de alto esses impostos que o terceiro estado pagava, eles queriam que o terceiro estado pagasse ainda mais impostos. Eu acho que vocês já ouviram aquela música e o motivo todo mundo já conhece, é que o de cima sobe, o de baixo desce. Pois é, passa ali, o clima continua tenso dentro da França. Em 1789 cria-se uma nova assembleia, que ficou conhecida como a Assembleia dos Estados Gerais. Dessa vez, o terceiro estado pode participar, porém, entretanto, todavia, sempre tem um porém para o pobre, eles têm direito a apenas um voto. Aí, meus amigos, eles começam a ficar tipo assim, pô, isso aqui tá muito injusto, a gente precisa fazer alguma coisa. A situação tá precária para o terceiro estado e eles ficam super insatisfeitos, com razão, claro, Aí eles chamam o rei, o Luís XVI, e falam assim, olha, a gente quer reivindicar umas coisas aí, porque tá difícil. Eles pedem para o rei que aumente o número de deputados e que a votação seja não por estado, mas por número de cabeça. Claro, eles são a maioria, se fosse um voto justo, com toda certeza eles iriam ganhar. Porém, o rei, ele fica nessa, não decide se vai, se não vai. Por quê? Porque ele não quer ferir os interesses dele, também não quer ficar mal com o clero e com a nobreza. Aí o terceiro estado fica com sangue nos olhos, e as coisas começam a acontecer. O terceiro estado, então, se autoproclama Assembleia Nacional Constituinte. E aí, meus amigos, começa a revolução. A partir de agora, é pancadaria, porrada, tiro e bomba. Após isso, uma nova Constituição começa a tomar forma ali. E essa nova Constituição passa a dar direitos, ao homem, ao cidadão,
começa a fazer algumas mudanças e ela entra em vigor no ano de 1791 e inclusive confisca os bens do clero, que passam a ser funcionários públicos até. Após isso, o que acontece é que o Luís XVI acaba sendo julgado e ele foi condenado como traidor da França. E aí, ele, ó, não preciso nem dizer, né? A gente vê ele na França o início da República Jacobina, que era composta pela burguesia que estava presente no Terceiro Estado. E aí começam a ter até algumas mudanças ali a favor da população, né? Algumas mudanças populares, que é o fim da escravidão nas colônias, o fim dos direitos feudais sobre a terra e, inclusive, começou até a haver ali uma distribuição de terras para algumas pessoas ali na França. Entre 1792 a 1795 começa a acontecer o movimento que ficou chamado como o período do terror, que foi instaurado pelos jacobinos, porque estava havendo uma grande instabilidade política ali, e aí, com medo, né, dessa instabilidade política e com medo de uma contra-revolução, os jacobinos acabam se radicalizando. Aí eles começam a perseguir várias pessoas e uma grande quantidade de pessoas ali da oposição, no claro, né, acabaram sendo... Inclusive, um dos nomes muito conhecidos na Revolução Francesa é o de Robespierre. Ele fazia parte, né, integrava o Terceiro Estado e foi um dos líderes ali, né, da Revolução. Entretanto, depois desse período de terror aí instaurado pelos jacobinos, eles acabam tendo uma reviravolta e esse Robespierre acaba sendo morto também, porque começa a morrer muita gente, vocês não têm noção. A Revolução Francesa termina no ano de 1799, quando ele, essa figura conhecida por todos, que em quase tudo da história ele está presente, Napoleão Bonaparte, dá o golpe que ficou conhecido como 18 de Brumário e acaba tomando ali o poder da França. E apesar dele ser muito controverso, do seu governo ser muito controverso, ele conseguiu trazer para a França uma estabilidade política e um desenvolvimento econômico que, assim, gente, precisava pra caramba, porque até quando eles iam viver dessa maneira? A Revolução Francesa deixou alguns legados que são inegáveis, né, como a derrubada desse absolutismo, dessa aristocracia, além também de trazer mudanças não só para a França, mas para diversos outros lugares do mundo, e a gente não pode negar isso. Bom, gente, esse é o vídeo de hoje. Eu espero que tenha te ajudado. Esse aqui é um resumo, assim, bem resumido da Revolução Francesa, mas eu acho que eu trouxe aqui os pontos mais importantes para você se dar muito bem aí nas provas, tá? Até o próximo vídeo e é isso!